Mês de maio é o mês nacional de prevenção de acidentes de trânsito, com campanhas de conscientização acontecendo em todo o país. Aqui na cidade de Passos, a população que transita pelo dia a dia na cidade percebe um aumento expressivo na frota de veículos do município. Será que isso tem refletido também no número de ocorrências de trânsito, de acidentes? Nós conversamos com o capitão Diogo, comandante da 77ª Companhia da Polícia Militar de Passos, para saber esses detalhes. Sim, nós tivemos um aumento dos acidentes de modo geral. Todavia, vale ressaltar que os acidentes de trânsito com vítima, a gente teve uma leve redução também. O interessante mencionar, como você já falou, é o aumento da frota de veículos, Então, todos os anos a gente tem uma progressão aí em relação à quantidade de veículos circulando na cidade. O senhor estava me dizendo antes da entrevista que uma coisa que preocupa nesse ano aqui em Passos é o número de multas que foram lavradas até agora, principalmente de motoristas inabilitados. Que número é esse? Bem, a gente tem um levantamento, cerca aí de quase 600 multas que a Polícia Militar lavrou, são de indivíduos que estavam sem habilitação. Então, dá cerca de 2.000 multas aí de diversas naturezas, cerca de 600 delas foram de pessoas inabilitadas. Isso chama atenção porque parte razoável das infrações, ou melhor, dos acidentes que a gente tem aí com maior gravidade são de pessoas inabilitadas. Agora, apesar desse número alto de multas de pessoas inabilitadas, em relação ao ano anterior, nesse mesmo período, janeiro a maio, o número de acidentes com vítimas aumentou na cidade? Está estável? Como é que está isso? O número de acidentes de trânsito com vítima, a gente teve uma leve redução aí em relação ao ano passado. É interessante mencionar que a gente tem realizado diversas fiscalizações de trânsito no município de Passos, com o intuito aí de prevenir principalmente os crimes violentos. Só que isso também reflete nas ações aí em relação aos acidentes de trânsito com vítima, como a gente falou. Aqui em Passos hoje, para o ouvinte ter uma noção, telespectador, são aproximadamente quantos mil veículos e qual é o aumento estimado de ano anterior para o pessoal ter uma noção de como é que está a cidade? A gente está vendo o fluxo aqui enquanto que estamos conversando. Exato, a frota de veículos em Passos, segundo o IBGE, em 2024 foi de 85 mil veículos. Nesse somatório aí está automóveis, caminhões e motocicletas. No ano anterior, em 2023, eram cerca de 82 mil veículos. Então, nós tivemos um aumento aí de 3 mil veículos. No ano anterior, cerca de 80 mil. Então, estamos numa progressão. A tendência é que aumente cerca de mais ou menos 4 mil veículos aí para o próximo ano, ou melhor, até o final de 2025. Os acidentes que acontecem são acidentes de menor gravidade? E o que poderia ser o principal fator desse acidente? É o celular? Cruzamento? Como é que é? Bem, a grande maioria dos acidentes são de menor gravidade. Então, na maioria das vezes, são pessoas que estão desatentas, estão utilizando o celular. E também, como a gente mencionou aqui, a quantidade de pessoas inabilitadas é muito grande. Então, tem pessoas que não têm a capacidade técnica para poder estar dirigindo o veículo e acabam se aventurando. Acha que dá certo um dia, dois, mas acaba que em determinado momento isso aí acontece. Outros detalhes também estão relacionados, pessoa com falta de cinto de segurança, acima da velocidade permitida. Aí nesses casos acontece acidentes até com maior gravidade. Nós temos muitos casos também de embriaguez ao volante dentro do perímetro urbano aqui da cidade, capitão? Temos também, a quantidade de embriaguez ao volante ela é considerável, por isso que nós fazemos algumas operações aí com foco também nesse tipo de situação. A maior parte dos acidentes, como a gente disse, são de menor gravidade e ocorre na área central do município, principalmente na Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, Avenida Juca Stockler e também na rodovia MG 050. Qual que é a orientação da Polícia Militar, tanto para os motoristas, os motociclistas e principalmente para os pedestres também, que são a parte mais fraca nessa relação de trânsito? Bem, vale ressaltar, a gente está no mês de maio de 2025, maio amarelo, e é interessante a gente relembrar e sempre observar as leis de trânsito, tanto você pedestre quanto você condutor de veículo. Então faça a manutenção do veículo, tenha cautela na hora da condução, observe os limites de velocidade, observe a distância do veículo que está à frente e tenha paciência, Tem pessoas também que acabam perdendo a paciência no trânsito, a gente sabe que é difícil e isso aí implica em outras situações também. Capitão, olha um outro problema que acontece na cidade que vai acontecer atrás do senhor agora. Olha o tamanho da carreta que está vindo, pode até olhar. Olha o problema, enquanto nós estamos gravando, a carreta enorme entrando. Isso tem acontecido na Avenida da Moda, ela está com dificuldade de passar e acabou de subir na rotatória ali. Exatamente, inclusive a gente já teve algumas situações que houve intervenção da Polícia Militar
aqui nesta avenida, né? Considerando principalmente a questão de quebra de fiação, né? Então tem alguns veículos que têm a altura aí muito elevada e acaba danificando aí alguma propriedade. Nós temos o problema relacionado à sinalização na cidade de Passos, o que acaba complicando para veículos grandes como esse que está passando agora? Não, a sinalização de modo geral ela é boa na cidade. É lógico que em algum outro local pode estar melhorando.